Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área. Continuamos online. Isso vai passar, isso vai passar. Meu povo, vê bem. Na aula anterior a gente começou a falar de uma região, né, chamada Mesopotâmia. Essa vai ser uma das regiões que a gente vai estudar aí enquanto estivermos falando sobre Idade Antiga. Então essa é uma das regiões que a gente vai estar falando, tá? Essa região, ela, como a gente viu, é composta de dois rios, o Tigre e o Eufrates, que banham ali aquela região, deixando aquela região fértil, né? Deixando aquela região propícia para fixação de moradia, ou seja, as pessoas que eram nômades, ou seja, que se deslocavam de uma região para outra e agora querem se fixar num local só, aquela região ali era ótima, né? Era ótima, perfeita e agradável, digamos assim, para se fixar. Porém, tá? Isso não foi perceptível por apenas um povo, como por exemplo os sumérios, que foi o que a gente viu na aula passada. Isso foi perceptível por vários povos. E o que é que aconteceu? Essa região acabou sendo o local de imigração de vários povos e isso fez com que se gerasse, né, muitas conquistas, muitos conflitos, né, muitos domínios, mas também muitas parcerias, né, muitas negociações, enfim, a região ficou efervescente, a região ficou muito movimentada. E agora, isso ao longo do tempo. E agora a gente vai ver, né, na aula de hoje, alguns dos principais povos, né, que foi para a região, ou que foram para a região, né? Vamos ver o que é que eles fizeram dentro daquela didática que eu tinha dito na aula passada, né? Características da região, os povos que foram para lá e o que é que eles fizeram. A importância, né, dos povos que foram para lá, a gente já começou a falar na aula anterior, vamos continuar também dando algumas pinceladas nesse período, né, nesses povos, quer dizer, e, né, veremos aí o que é que eles fizeram e como foi que isso tudo terminou, digamos assim, beleza? Então, prepare o seu material, vai para um local adequado, né? Pega o seu livro para acompanhar e vamos para o nosso vídeo, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu disse para vocês, né, hoje a gente vai focar um pouco mais, né, em alguns dos povos que foram para a região aí da Mesopotâmia, beleza? Eu botei aqui mais uma vez os sumérios, né, só para a gente relembrar um pouco da aula anterior. Os sumérios, como a gente já viu, foram os primeiros povos a chegarem na região, né? Eles foram também, né, então tá aqui, os primeiros a chegar, né? E, lembrei de uma coisa, na outra aula eu trouxe slide, mas para quem gosta aí do também escrito, né, no quadro, tá aí para você fazer as suas anotações também, tá? Você sempre vai ter a oportunidade, lembrando também que os slides é para copiar, né? Obviamente, basicamente aqui esse comecinho é basicamente o mesmo tema, só esse comecinho aqui, os sumérios. Então quem copiou o que estava do slide sobre os sumérios já não precisa copiar esse. Quem copiou, não precisa, quem não copiou aproveita para copiar agora. Não esquece também de copiar as coisas que a gente viu antes, né? Características da região e coisas do tipo. E já segue no seu caderno, isso aqui é uma continuação, né? Quem copiou sumérios já continua a partir de Acados e quem não copiou, copia sumérios e já segue aí até o fim aqui, beleza? Bom, mas voltando. Os sumérios, como eu disse, foram os primeiros a chegarem, né? Eles foram os primeiros a chegar na região, perceber que a região era adequada para fixação, né? E se fixarem propriamente dita. Eles formaram as primeiras cidades-estados, né? Que são aquelas comunidades que se juntam, né? Os vários clãs, tribos e aldeias que se juntam e formam uma cidade, constroem casas e outros edifícios, ruas, né, outra infraestrutura pública, estabelece também, né, não só a parte física da cidade, mas as instituições que vão administrar essa cidade, formando também a ideia de Estado. Então, a parte física e a parte institucional, digamos assim, juntos, né? Então, não só a ponte, não só as casas, não só as ruas, mas também o governo, né, a instituição que vai defender a cidade, ou seja, o exército, né? Então essas instituições,
o sacerdócio, a instituição religiosa. Então, as instituições e os prédios dessas regiões, digamos assim, quando eu digo os prédios, é a casa, é o templo, né? As outras edificações, né? A infraestrutura como pontes, ruas e tal, tudo isso construído vai formar aí as primeiras cidades-estados, né? Que são as cidades-estados sumérias, que são os primeiros a chegarem. Como a gente viu, né? As cidades elas não eram unificadas. Existiam várias cidades na região, a gente viu aí Uruk, Nippur, Lagash, são provavelmente as principais cidades. Elas nem sempre se davam bem umas com as outras, muito pelo contrário, às vezes a outra estava de pé de guerra uma com a outra. Cada qual tinha sua própria divindade, cada qual tinha suas próprias leis, suas próprias formas de organização, mas todos eram sumérios por ter uma origem comum, uma língua em comum, uma cultura em comum, apesar de cada qual ter a sua independência. Então, são cidades independentes umas das outras, logo são cidades-estados, né? Cidades independentes umas das outras, que apesar de terem a mesma cultura, serem constituídas de um mesmo povo, elas são separadas, tá bom? Os sumérios, devido a esse crescimento, provavelmente, com o crescimento e desenvolvimento dessa cidade, né, para melhor administrar, chegou um momento que ficou necessário o registro das coisas. Então, o ser humano que é criativo percebeu que guardar tudo na cabeça não dava, então precisava se criar uma forma de registro das coisas. E aí a saída encontrada foi justamente a escrita cuneiforme, né? Para poder fazer, por exemplo, a arrecadação de imposto, né? Para poder fazer a contabilidade dos produtos que a cidade produz e de tantas outras coisas, né? Não dava para fazer tudo de cabeça, precisava se registrar, e aí a saída encontrada pelos sumérios, né? Foi pegar placas de argila mole, né? Pegar um preguinho e fazer furos dos mais variados formatos, né, em formato de cunha, que é justamente o buraquinho, e aí esses símbolos dos mais variados formatos fez com que aí se desenvolvesse uma forma de escrita, provavelmente a primeira, que é justamente a escrita cuneiforme, a escrita em forma de cunha, a escrita feita em buraquinho. Essa argila depois era cozida, né, para endurecer e ali ficar ali, os escritos ficaram ali, registrados, sem ninguém poder alterar, porque agora a argila estava endurecida, não tinha como você fazer um buraquinho, se você tentasse ia quebrar, né? Então agora ficar ali tudo registrado, sem ninguém poder alterar. Então isso mudou muito a história da humanidade, né? A partir desse momento o ser humano pôde garantir os registros. Imagina o que seria de nós sem a escrita hoje, né? Como é que a gente iria registrar, identificar as coisas, né? Se não existissem... Óbvio, tem opções. Hoje a gente tem usado muitos símbolos, né? Ícones e coisas do tipo, os emojis de hoje, né? De chau, de tristeza e tal, ajuda a entender, mas eles não especificam tão bem quanto a escrita. Não vou entrar nem no debate, porque eu não sou dessa área, né? Mas realmente não precisa nem dizer o quão a escrita é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, né? Isso aí é uma coisa que não precisa nem comentar. Beleza? Bom, e aí, aparentemente, os sumérios, mesmo em conflito uns com os outros, parecia que estava conseguindo aí prevalecer na região. Porém, né, tudo muda ao momento em que outro povo chega na região. Na verdade, vários outros povos vão chegar ali na região, mas um outro povo muito grande, né, muito poderoso, liderado aí pelo rei Sargão, resolve chegar na região, e esse povo é os acádios. Os acádios chegam na região. Veja que, diferente dos sumérios, que eram separados, os acádios eram unificados por um único rei. Então, foi bem mais, digamos assim, não fácil, mas seria bem mais fácil, né, de dominar um povo dividido do que um povo unificado. Se os sumérios formassem um único reino, os acadianos teriam bem mais problema. Mas como eles eram divididos, acredito que tenha facilitado um pouquinho o trabalho para o rei Sargão, que com um povo todo unificado sobre o seu comando, né, invadiu a Suméria, dominou todas as cidades e unificou pela primeira vez a região, formando aí o primeiro império da região, que é o Império Acádio, tá? E aí está aqui, né? Invadiu e unificou a Suméria, fundando aí o primeiro império da região. Porém, meu povo, o que é que acontece? Nem tudo são flores, como eu disse, né? O império ele foi muito importante, cresceu muito, tem muitas características importantes, porém, mais na frente ele acaba chegando ao fim. E aí algumas cidades sumérias foram conseguindo sua independência novamente, e inclusive tentaram fundar impérios locais, tá?
Mais uma vez a coisa ia se desdobrando ali na região da Suméria, porém outros povos foram chegando em outras regiões, ou mesmo ali em partes da região da Suméria, ou mesmo na própria Suméria, foram mais uma vez fundando cidades, né? Tendo a mesma prática que os arcádios, digamos assim, começou de fazer com que essa cidade domine outras para transformar em um reino, um império, e ali a gente vai surgir vários gêneros, vários impérios e vários outros povos. Resumindo, é isso, vê? A região que começa com alguns povos, cada qual na sua cidade, né? Começa a surgir a ideia de unificar várias cidades no império, no reino, e agora outros povos, outros reinos, outras cidades, outros impérios. Aí é o que eu falei para vocês, a região vai ficar efervescente. Então, de vez em quando vai ter um povo dominando o outro, um reino caindo, um reino surgindo, uma cidade fazendo parte de um império, uma cidade saindo de outro império, enfim. A história ela vai ter essas várias reviravoltas, mas aqui na nossa ordem, um novo destaque vai para um outro povo que chegou, que é o povo amorita. Tá? Os amoritas, eles chegam na região, né, da Mesopotâmia e eles estabelecem o primeiro império babilônico. O primeiro império babilônico. O primeiro império babilônico tem esse nome, né? A gente chama de império babilônico, porque eles fundaram um império e a capital desse império, né, o governo de todo esse império vinha de uma única cidade, que era a cidade de Babilônia, né? A cidade de Babilônia, que ficava na região, era o centro das dominações do povo amorita, que começaram a se estender e dominar outras regiões, fundando um império ali na região. Então, o primeiro império babilônico fundado pelos amoritas. Entre os vários reis desse império, digamos assim, entre os vários imperadores desse império, o que mais se destacou foi esse aqui, ó, Hammurabi. Hammurabi, ele se destacou porque ele foi o primeiro rei, né? Provavelmente foi pelo menos é o que tem registros mais antigos, né, de ser o rei. O primeiro a fazer um código de leis. O que é um código de leis? É um conjunto de regras que as pessoas têm que seguir, né? Então, dizendo o que pode, o que não pode, o que é crime, o que não é, né? Quais são as penas caso alguém cometa um crime, né? Então, essas leis, elas... professor, então antes não existia lei? Existia. Mas a maioria das leis era falada, e a lei falada, ela pode ser mudada muito facilmente. É só alguém dizer, não disse isso não, né? Mas agora não, agora está tudo escrito. Se alguém disser, não, mas isso não é lei não, é sim, ó, aqui, ó, está escrito, ele mandou fazer, né, numa pedra, ele mandou talhar numa pedra, todas as leis agora escritas lá, tá tudo talhadinho, e aí as pessoas tinham que obedecer aquelas leis ali. Esse código de leis ficou conhecido como o Código de Hammurabi, né, porque foi diante da idealização do governo dele. Bom, outro povo que também está por ali pela região é um povo chamado de Hititas. Ele está um pouquinho mais ao lado, numa região chamada Anatólia, que é na atual Turquia. Tá? Os hititas, eles são os que têm os documentos antigos, os documentos mais antigos em língua indo-europeia. Professor, indo-europeia, o que é isso? Vê bem, existiam alguns grupos de povos que ficavam migrando entre a Ásia e a Europa. Esses povos, que ficaram conhecidos como indo-europeus, eles são a base da formação da Europa, que consequentemente acabou influenciando todo mundo. E esses povos, eles compartilhavam algumas características em comum, entre eles a língua. E aí a gente dá, por exemplo, o nome de essa característica linguística indo-europeia, né? Ou seja, os povos que migravam nessa região tinham essa característica em comum, principalmente na questão da língua. Eles falavam parecido, eles tinham uma fala, né, de povos indo-europeus, digamos assim. E eles foram os primeiros a escreverem coisas, né, nessa língua. Então isso aqui vai ser muito importante para o desenvolvimento da questão da linguística da região, digamos assim, também. Eles também são os primeiros a usarem cavalos, né? Provavelmente outros povos já tinham usado a roda, por exemplo, outros povos já tinham usado o ferro também, mas eles são os primeiros a aperfeiçoar utensílios e ferramentas de ferro, né? Eles aprimoram o desenvolvimento da roda, alguns atribuem inclusive a roda aos sumérios, se eu não me engano, e aí eles desenvolveram, eles aperfeiçoaram isso, e de quebra eles usaram também cavalos, tornando sua locomoção, né, quando fosse guerrear, seu equipamento bélico bem mais moderno, bem mais avançado para a época. E aí a gente deixa aqui por último os dois provavelmente principais povos que se destacam nessa região. Os assírios,
que vai começar a dominar quase todos os povos da região, tá? E quando não domina, ele submete esses povos, os povos, né, aceitam, ó, a gente paga um tributo, a gente, né, não vamos ter problema não, então os assírios se tornam a grande potência da região, né, então se torna um dos maiores impérios da época, né, com um exército extremamente organizado, porque os assírios que fundaram esse império, né, então no caso o Império Assírio, ele obrigava as pessoas a se alistarem no exército. Hoje é comum aqui no Brasil o alistamento obrigatório, né? Então, sei lá, vai lá, agradece aos assírios que a ideia foi deles, né? Mas brincadeiras à parte, eles foram os primeiros a estipular o alistamento obrigatório, fazendo com que ficasse um exército muito poderoso. Esse exército era muito brutal com seus inimigos, então realmente se tornou uma grande potência, que mais na frente vai cair na mão de um outro império que vai surgir, que vai estar ali juntinho, né, dos assírios, sofrendo um pouco com a influência dos assírios, mas que depois vai destruir. Eu queria falar também da principal cidade dos assírios, que é Nínive, a capital, né, dos assírios. E aqui agora falar dos caldeus, né, que eles formam o famoso segundo império babilônico. Como assim segundo império babilônico? Porque eles dominaram, os caldeus dominaram aquela região ali da Babilônia, que antes estava sob domínio amorita, digamos assim, há muito tempo antes. Eles fundam o império a partir da Babilônia. A Babilônia, inclusive, no período, eles formam aqui o segundo império babilônico. Então, o império vai girar em torno da cidade da Babilônia, mais uma vez, agora só que sob o domínio dos caldeus. A cidade de Babilônia se torna uma mega potência, se torna uma das cidades mais bonitas e mais desenvolvidas da época, se torna um grande centro urbano, né? Apesar de também ter vários problemas internos, apesar de ser, né, ter várias outras coisas apontadas, mas realmente se torna um grande centro urbano. E provavelmente a pessoa que mais se destacou foi Nabucodonosor, né? Um personagem que é citado inclusive na Bíblia. Nabucodonosor, ele se destaca porque ele começa a empreender uma grande quantidade de infraestruturas. Ele manda construir grandes templos, grandes avenidas, grandes prédios. Ele transforma a cidade realmente numa grande cidade, né? E ele também começa a fazer grandes conquistas, né? Tanto ele quanto o pai dele, Nabopolassar, né? Eles são grandes construtores e grandes conquistadores. Uma das grandes conquistas dos caldeus, né, do Império Babilônico, é a vitória contra os assírios, né, com a parceria com os povos medos, que vai ser tema de outros assuntos nossos. Os povos medos é outro povo de outra região que vai fazer essa parceria aí. E provavelmente a maior conquista, uma das maiores conquistas, uma das mais lembradas, é provavelmente a conquista de Jerusalém aí, né, quando os hebreus caem na mão de Nabucodonosor, e tem lá várias descrições, inclusive na Bíblia. E aí que arremete ao povo hebreu, né, que é um dos próximos temas. Só que o povo hebreu, né, os médios e os outros temas que a gente vai ver, já é uma outra história, porque essa daqui a gente vai encerrando a partir de agora, tá bom? Meu povo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Dê uma lida lá no seu livro para confirmar tudo direitinho que foi falado, pesquisem também um pouco mais, e a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Até a próxima!